Olá, artistas, como vão? Espero que estejam bem, iluminados pela luz divina e animados para a confecção de mais uma peça aqui comigo. E hoje eu estou trazendo para vocês um tapete que eu confeccionei especialmente para o Natal a pedido de uma cliente. Ela queria um tapete que tivesse uma espessura mais grossinha, mais fechadinho, ó, mais consistente. E eu então fiz um tapete todo em ponto puff, exceto nas finalizações, né? E dei a ele o nome de tapete de Natal encorpado, tá bom? E para essa confecção de hoje, eu usei esse barbante que tem um fio dourado. Ele tem as cores principais do Natal, que é o verde e o vermelho. E ele é da Eco Brasil, metálico, qualidade soberano, Tex 900, ordem 6, lote 28 do 10/2021. É importante que você saiba o lote. Ouro 15. Ele tem 6 fios, sendo 3 vermelhos e 3 verde, mais o fio dourado. Eu utilizei para esse tamanho aqui 530 gramas. E ele ficou com 70 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura. Vou então apresentar para vocês os materiais utilizados, que são fita métrica e agulha de tamanho 3,5 milímetros. Aqui. Para iniciar a confecção, é ideal que você ou faça a correntinha um pouco soltinha, bem larguinha, porque o ponto puff ocupa um grande espaço, o dobro de espaço do ponto normal, ou que você faça com uma agulha maior, né? Que aí a correntinha automaticamente vai ficar maior e vai caber direitinho, que é para não dar complicação no final da peça. E levando em conta que depois de finalizar a parte dos pontos puff, você vai ainda fazer mais 4 centímetros de crochê em cada lado do seu trabalho, aumentando 8 centímetros de largura e 8 de comprimento. Então, na parte inicial das correntinhas, você vai fazer correntinhas o suficiente para ter um comprimento 8 centímetros menor do tamanho que você deseja para sua peça, tá bom? No caso meu, que ficou aqui com os meus 70 centímetros de comprimento, eu fiz 62 centímetros de correntinha, tá? Ele ficou com 40 centímetros de largura. Então, eu fiz 32 carreiras de ponto puff antes de começar aqui a parte da finalização. 8 centímetros a menos do que cada desenho da finalização necessita de 6 pontos de base. Portanto, você deve fazer um número que você possa dividir por 6 e ficar com uma conta exata sem restos. Então, ou você escolhe um número alto já que você possa dividir por 6 e vai fazendo, ou você vai fazendo de 6 em 6, contando 6, depois mais 6, depois mais 6, e vai medindo até chegar no comprimento que você deseja sua peça. Vamos começar aqui fazendo o nosso nó inicial. Você tem a opção de amarrar a linha na agulha ou dar essa volta aqui. Formamos o nó inicial e vamos aqui contando, ó. Eu vou fazer com 36 correntinhas, que é um tamanho bom para poder fazer esse resumo. E é um número que dividindo por 6 vai dar um resultado exato. Se você tem essa dificuldade, não quer já formar uma conta exata, você vai fazendo 6, depois mais 6, depois mais 6 e vai medindo. Quando chegar no tamanho que você quer, aí você para.
Vou fazer aqui as minhas 36 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Aí você faz mais 6. Aí mais 6. Eu vou fazer as 36 e volto aqui com vocês. Pronto. Tendo feito aqui as minhas 36 correntinhas, lembrando que você vai fazer até chegar no tamanho que você deseja. Tendo as 36 correntinhas, que é o tamanho ideal para fazer o meu resumo, vou fazer mais uma, duas, três correntinhas. Vou contar uma, duas, três, venho na quarta e vou fazer, ó, um ponto puff. Já começo com o ponto puff. Lacei a minha agulha, vou introduzir e puxar o fio. Vou laçar de novo, laçar mais uma vez e puxar o fio. Pronto, feito o ponto puff, tá vendo? O ponto puff, na real, ele é feito com 3 em 1. Eu tô fazendo apenas com 2, que é pra peça não ficar com a textura muito grossa em excesso, né? Porque afinal é barbante. Aqui eu tenho 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, que é para dar início à nossa carreira. Aqui eu já começo o segundo ponto, já é um ponto puff. Vou laçar minha agulha, vou para a próxima correntinha, vou introduzir e vou puxar uma, vou laçar de novo, vou introduzir na mesma correntinha de base, vou puxar mais uma, vou puxar tudo junto, deixando 2 laçadas na agulha e vou fazer, então, concluir o meu segundo ponto puff. Vou laçar, vou para a próxima correntinha, vou introduzir, puxar, laço de novo, na mesma correntinha eu vou introduzir, puxar e vou fechar o meu ponto. Mais uma vez, laço minha agulha, vou para a próxima correntinha, introduzo a agulha, puxo, laço de novo a minha agulha, vou na mesma correntinha, introduzo a agulha e puxo. Vou laçar e puxar, ficando com 2 correntinhas na agulha, e vou laçar de novo e fechar o meu ponto. Pronto, esse é o ponto puff. E assim eu vou seguir até o final aqui, ó, das minhas correntinhas, sempre fazendo o ponto puff, que são 2 em 1. Quando eu chegar no finalzinho aqui, eu volto pra gente finalizar juntos essa carreira. Já chegando aqui ao final, fiz o penúltimo ponto, que ainda é um ponto puff, e o último ponto aqui, ó, da última correntinha, vamos fazer então um ponto alto normal, laçando o fio e puxando, formando aqui ponto alto. Vamos voltando então da seguinte maneira: uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto de base. Vamos pular aqui o último ponto e vamos para o segundo ponto de base, formando mais um ponto puff. Laço, introduzo a agulha 2 vezes no mesmo ponto de base, puxo, deixo com 2 laçadas e puxo de novo, formando um ponto puff. No próximo ponto de base, laço a minha agulha, introduzo a agulha dentro do próximo ponto de base, laço, introduzo mais uma vez a agulha no mesmo ponto de base, puxo tudo, deixando 2 laçadas e finalizo. Pronto, minha câmera hoje tá teimosa, não quer focar. Próximo ponto, vou no próximo ponto de base, com meu fio já laçado na agulha, introduzo a agulha aqui no próximo ponto de base, puxo um fio, laço de novo, introduzo novamente no mesmo ponto de base, puxo e laço meu fio, puxo, deixando 2 argolinhas na agulha e vou fechando aqui o meu ponto. Pronto, vai ser assim até o finalzinho aqui, tá bom? E volto com vocês. Chegando aqui no final, fiz o penúltimo ponto, ó. E aqui temos as 3 correntinhas que equivalem ao ponto alto, né? Do início da carreira de base. Vamos aqui nessa alcinha aqui, ó,
Tá vendo? Dessa correntinha, vamos fazer aqui um ponto alto normal, não é um puff, ó. É um ponto alto normal. E assim, ó, vai ser por toda a base. Uma, duas, três correntinhas que equivalem ao ponto alto. Vamos voltar e aqui dentro vamos formar aqui um ponto puff no segundo ponto de base. O primeiro é esse que tá que é a base das três correntinhas. Então, vamos para esse segundo e formar aqui um ponto puff, laçando o nosso fio, introduzindo a agulha, laçando de novo, introduzindo no mesmo ponto de base, de novo, e vamos puxar, ficando com duas argolinhas e puxar novamente, finalizando o nosso fio, e vamos repetindo aqui, ó, esse processo até o final da carreira, que quando você chegar aqui, você vai fazer o penúltimo ponto aqui, puff, e nessa alcinha da correntinha aqui, ó, você vai fazer um ponto alto normal. Toda a nossa peça vai ser assim. Você vai fazer um ponto alto de início, vai seguir fazendo ponto puff por toda a carreira até o penúltimo ponto alto de base, ponto puff. E o último ponto da sua carreira também vai ser um ponto alto. Aí você inicia de novo a próxima carreira com uma correntinha e assim sucessivamente. Eu vou fazer aqui até uma altura boa. Bom, é ideal que você faça contando as carreiras de 3 em 3, que é para a conta bater certinho aqui, ó, quando você for fazer a finalização aqui no desenho da lateral, tá bom? Aqui é de 6 em 6, aqui você faz de 3 em 3 carreiras, tá? Aqui é de 6 em 6 correntinhas, aqui você faz de 3 em 3 carreiras para a conta bater certinho no final. E se você quiser que a largura fique próxima do meu, você vai fazer 24, 27 ou 30 carreiras, tá bom? Eu fiz 28, mas a conta não bateu aqui, eu tive que fazer improviso. Então, você vai fazendo de 3 em 3 até chegar próxima à largura que você deseja. Então, eu fiz aqui 6, que já dá para eu ensinar como fazer a finalização com essas 3 carreiras aqui. E eu vou começar aqui pela quina. Aqui, em cada quina, nós vamos ter 5 pontos puffs intercalados por uma correntinha. Enquanto no meio do nosso trabalho, eu vou ter 3 intercalados por uma correntinha. Então, vamos começando pela quina, e eu vou fazer o primeiro ponto puff puxando aqui uma correntinha, subindo uma correntinha, laço a agulha, introduzo e puxo aqui e faço aqui, ó, já fecho junto e aí fica se tornando, ó, uma correntinha, um ponto puff. E faço mais uma correntinha aqui. E faço o próximo ponto puff. Laço de novo, 2. Fecho deixando duas correntinhas e fecho tudo formando o meu próximo ponto puff. Uma correntinha. Mais uma laçada no mesmo ponto de base 1, duas puxadas e formo mais um ponto puff. Aqui eu vou deixar 3 iniciais, porque eu vou completar essa quina quando eu finalizar essa carreira. Vou fazer uma correntinha, vou pular aqui, ó, esse ponto atravessado aqui, eu vou pular. Também vou pular esse encontro de carreiras, vou pro próximo ponto atravessado e faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular aqui esse encontro de carreira, vou pular também esse ponto atravessado, vou pro próximo encontro aqui de carreira, ó, em cima da cabecinha do ponto aqui, e vou fazer um ponto puff, uma correntinha. No mesmo espacinho, eu faço mais um pontinho puff. Uma correntinha e no mesmo espacinho, mais um ponto puff. Pronto. Uma correntinha. Pulo aqui esse ponto atravessado, também pulo esse encontro de carreiras, vou para o próximo ponto atravessado e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Pulo aqui esse encontro de carreira e esse ponto atravessado aqui e vou para o finalzinho
dessa quina aqui, ó, dentro dessa quina aqui, eu vou fazer aqui um ponto puff, uma correntinha, um ponto puff, uma correntinha, vou formar aqui uma quina com 5 pontos puff intercalados, ó, por uma correntinha. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5 pontos dentro da quina. Faço uma correntinha e vou aqui pular ó, que é a quina aqui em cima do ponto alto, né, da finalização da carreira. Então, eu pulo o segundo ponto de base, que é o ponto puff, o primeiro ponto puff da carreira. Pulo também o terceiro, então, tô pulando 1, 2 pontos de base, vou no terceiro ponto de base e faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo 1, 2 pontos de base, vou no terceiro ponto de base, faço um ponto puff, um bloquinho de 3 pontos puffs intercalados por uma correntinha no mesmo ponto de base. Uma correntinha, pulo 1, 2 pontos de base, vou no terceiro, faço um ponto baixo. Vou repetir essa sequência, tá? Até o final da carreira, tá? Ó. E aí, eu vou fazer essa mesma quina, eu vou repetir aqui, e todas as quinas são 5, né? Você vai repetir, vai fazer toda essa lateral assim, ó, conforme eu ensinei, fazendo um bloco de 3 pontos puffs intercalados por uma correntinha. Aí, você pula 2 pontos de base, faz um ponto baixo, pula 2, faz outro bloquinho de pontos puffs, até chegar aqui. Chegar aqui é a quina, você vai fazer a mesma sequência, a mesma repetição que você fez aqui. Essa lateral, você vai fazer a mesma repetição que você fez aqui. E aí, nessa lateral, você vai fazer a mesma repetição que eu acabei de ensinar aqui. E antes de chegar aqui no final, eu volto para vocês. Tô chegando no final, aqui, a conta batendo certinho, né? Faltando 1, 2 pontos altos para nossa quina, e que eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, eu vou saltar esses 2 pontos baixos, vou introduzir a agulha no mesmo ponto de base onde eu fiz esses 3 iniciais aqui. Vou fazer aqui um ponto puff, já temos 3, vou fazer mais uma correntinha, mais um. Pronto, uma correntinha. E aqui eu vou introduzir a agulha aqui, ó, em cima aqui, ó, dessa correntinha aqui do ponto inicial, ó. Eu vou finalizar aqui essa fase do nosso trabalho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 pontos puffs dentro do mesmo ponto de base para fazer a nossa quina. Aqui, como é que vai ficando o nosso trabalho? Você vai puxando, que ele vai se endireitando. Você puxa e ele se acerta. Lá vai ficando assim, já tá bonitinho, vai ficar mais. Eu vou puxar esse fio aqui, ó, pra trás. E aqui dentro, eu vou iniciar a nossa próxima carreira aqui. Puxei pra trás. Vamos ajeitar bonitinho, pronto. Bom, eu tô aqui em cima do terceiro ponto, ó, da nossa quina. Eu vou fazer aqui dentro desse mesmo espacinho onde eu finalizei com ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto baixo. Vou introduzir a agulha no mesmo lugarzinho, puxar de novo uma laçada pra frente, eu vou ficando aqui com 2 laçadas. Aquela que eu puxei pra trás, mais essa que eu acabei de puxar pra frente. Eu vou puxar aqui, formando um ponto baixo. Tem um ponto baixo aqui, eu vou fazer uma correntinha. Aqui dentro eu vou fazer, ó, um ponto alto normal, 2,
3 pontos altos normais, não vamos mais trabalhar com ponto puff. Feito isso, eu vou pular aqui, ó, um ponto de base, vou aqui entre o penúltimo e o último, dentro dessa correntinha, e vou fazer um ponto baixo. Vou repetir a sequência de uma correntinha mais um ponto alto, 2, 3 pontos altos. Vou deitar esse ponto, vou pular aqui no próximo bloquinho, entre o primeiro e o segundo pontos, eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha e vou fazer a repetição. 1, 2, 3 pontos altos. Vou deitar esse bloquinho, vou pular um ponto de base, vou entre o penúltimo e o último, entre o segundo e o terceiro ponto e faço um ponto baixo. Vou repetir a sequência, uma correntinha, 1, 2, 3 pontos de base. 3. Pronto, deito ele aqui. Você vem no primeiro ponto puff da quina e faz um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos. Vem no segundo ponto, faz um ponto baixo, uma correntinha, mais 3 pontos altos normais. Vem no próximo, faz um ponto baixo. Aqui, primeiro, segundo e terceiro pontos, você vai fazer um bloquinho em cima de cada um. Primeiro, segundo, terceiro ponto. Só nas quinas, tá? Você vai fazer isso. E aqui você, depois de fazer 3 bloquinhos, um em cima de cada ponto de base, você vai pular o próximo ponto de base e entre o quarto e o quinto é que você vai fazer aqui o seu ponto baixo e dar sequência com o próximo bloquinho. 3 pontos altos. Gente. Vou deitar esse ponto, vou dentro aqui, ó, entre o primeiro e o segundo ponto do próximo bloquinho. E vou fazer a mesma sequência de um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos. Deito esse ponto, vou dentro, entre o segundo e o terceiro, e faço um ponto baixo. E vou fazendo a mesma sequência que eu fiz aqui, tá? Eu vou fazer aqui. E a quina, quando eu chegar nessa quina aqui, eu volto, ó, para explicar de novo para vocês, tá? Aqui é a mesma sequência dessa lateral aqui. Vamos fazer juntos mais uma quina aqui. Você vem no primeiro ponto puff da quina e faz um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos. Vem no segundo ponto, faz um ponto baixo, uma correntinha, mais 3 pontos altos normais. Vem no próximo, faz um ponto baixo. Aqui, primeiro, segundo e terceiro pontos, você vai fazer um bloquinho em cima de cada um. Primeiro, segundo, terceiro ponto. Só nas quinas, tá? Você vai fazer isso. E aqui você, depois de fazer 3 bloquinhos, um em cima de cada ponto de base, você vai pular o próximo ponto de base e entre o quarto e o quinto é que você vai fazer aqui o seu ponto baixo e dar sequência com o próximo bloquinho. E aí, você pula aqui para entre o primeiro e o segundo ponto do próximo bloquinho e vai seguir fazendo seus bloquinhos normais.
Quando chegar aqui, para finalizar a carreira, eu volto pra gente dar continuidade. Chegando no final, vamos completar essa quina. Introduzindo a agulha aqui no primeiro ponto de base em cima dele, em cima do primeiro ponto da quina, faço um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos, vou no próximo ponto de base, faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos. Vou aqui, ó, dentro do ponto baixo que eu fiz para iniciar a carreira e faço um ponto baixíssimo. Pronto, aqui está pronto nossa penúltima carreira da nossa peça. Olha como que vai ficando aqui o desenho, olha. Fica bem charmosinho. Vamos agora para a última carreira aqui, que a gente vai fazer ponto picô e ponto baixo. Vou subir aqui, ó, até o topo aqui, ó, desse primeiro ponto aqui, fazendo pontos baixíssimos, ó. Um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos. Cheguei então em cima do topo do primeiro ponto alto do nosso bloquinho. Agora, vamos fazer um picô com 2 correntinhas apenas. 1, 2 correntinhas, venho dentro do ponto baixo, faço um picô, fechando um ponto baixo. Pulo para o primeiro ponto do próximo bloquinho, faço um ponto baixo. Vou no segundo ponto de base, um ponto baixo. 1, 2 correntinhas. Venho aqui, ó, no ponto baixo, pego a primeira alcinha, a segunda alcinha, 2 alcinhas do ponto baixo e faço aqui um ponto baixo, formando um picô. Venho pro próximo bloquinho, no primeiro ponto alto do próximo bloquinho, e vou fazer mais um ponto baixo. E vou fazer de novo o picô de 2 correntinhas, introduzindo a agulha nas 2 alcinhas da frente do ponto baixo e fazendo um ponto baixo, formando o picô. Vou pro primeiro ponto e vou seguir assim até chegar na quina, com essa sequência. Chegando aqui na quina, ó, vou fazer aqui o meu picô normal, né? No bloquinho anterior à quina, o último bloquinho antes da quina. Aqui, eu vou pra quina, em cima do primeiro ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um ponto baixo, em cima do segundo, mais um ponto baixo. Vou fazer normalmente entre o primeiro e o segundo bloquinho da quina, normalmente, ó, o picô de 2 correntinhas. Vou pro segundo bloquinho, faço meus 2 pontos baixos, um no primeiro e um no segundo ponto do bloquinho. Aqui eu estou no segundo bloquinho da quina. A quina tem 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Eu tô no segundo. Entre o segundo e o terceiro, a gente vai fazer uma correntinha antes e uma correntinha depois do picô. Eu tenho aqui, ó, essa argolinha onde eu finalizei o ponto baixo. É dentro dessa argolinha, ó, que eu vou fazer o meu picô. Tá aqui a argolinha, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos, 3 correntinhas. E venho dentro dessa argolinha, ó, e fecho o ponto baixo formando o picô. Aí fica aqui, em vez de eu fazer o picô aqui dentro, ó, do ponto baixo, eu tô fazendo dentro da argolinha que fica depois do ponto baixo. Depois desse picô, eu faço mais uma correntinha, pulo pro terceiro bloquinho de 3 pontos altos da quina, faço meus 2 pontos baixos normais, ó, um no primeiro e o outro no segundo ponto alto do bloquinho, e vou seguindo, fazendo normalmente aqui 2 correntinhas e o picô dentro do ponto baixo.
E depois disso, é só dar sequência. Normalmente, quando chegar no final aqui dessa carreira, você fecha com ponto baixíssimo e estará pronta a sua peça. Somente nas quinas, entre o segundo e o terceiro bloquinho de 3 pontos altos de cada quina, você vai fazer uma correntinha antes e uma correntinha depois do picô, tá bom? Então, você vai fazer isso nas 4 quinas e depois você segue normalmente a sua carreira e finaliza a sua peça com o ponto baixíssimo dentro do primeiro ponto baixo que você fez para dar início a essa voltinha de picôs. E aí a sua peça vai ficar assim como a minha, linda, maravilhosa. Eu amei o resultado, é uma peça simples e charmosa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que trarei aqui para vocês. Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.